seja bem-vindo a mais uma palestra do primeiro Congresso de Marketing Industrial. Você quer alavancar seus resultados em meio à crise? Se isso parece difícil, então acompanhe essa palestra do PhD professor e economista José Fantin, que já ocupou cargos de diretoria e presidência em diversas empresas nacionais e multinacionais de grande e médio porte, e já há 14 anos atua com a sua empresa de consultoria. Nessa palestra você vai aprender estratégias fundamentais para alavancar seus resultados e superar qualquer crise econômica. Com vocês, José Fantin. Meu nome é José Fantin, a minha formação é em economia, eu sou pós-graduado também em economia, tenho mestrado e doutorado nos Estados Unidos na área de administração de empresas. Sou consultor, professor de economia e das áreas de marketing na Fundação Getúlio Vargas, na SPM. Dentro do tema como sair da crise e alavancar resultados, eu gostaria de primeiro fazer uma análise mais crítica do que é uma crise. O que é uma crise? É algum desequilíbrio que acontece numa determinada situação que provoca algumas modificações no comportamento dessa situação. A gente tem vários tipos de crise. Por exemplo, eu posso ter crises renais, vamos supor. São crises doloridíssimas, que eu vou rapidamente ao pronto-socorro e a primeira coisa que o médico faz é aliviar o estado de dor da minha crise. Mas, na realidade, ele não elimina a crise. Então, crise não é alguma coisa, um fato, um fator, uma situação que eu saio dela. Por quê? Porque eu estou inserido nela. E a crise acontece exatamente por tomadas de decisão de um passado recente ou de um passado histórico e que causaram aquela situação. Normalmente essas tomadas de decisão, elas foram feitas a partir de pessoas ou de grupos de pessoas que têm um certo grau de incompetência ou de inexperiência ou de inconsequência ou dos três in, né? A trilogia do in, e que causam esses fatores da crise. Então eu não consigo sair da crise, o que eu consigo é contornar a situação da crise. E esse contorno da situação da crise, ele tem alguns parâmetros que precisam ser observados. O primeiro deles, e que eu me baseio bastante, é a teoria do Peter Drucker, que ele diz que o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas sim às implicações futuras nas decisões presentes. O que ele quer dizer com isso? Eu preciso pensar muito bem no que decisão, que processo, o que é que eu estou propondo hoje, para que amanhã eu não sofra consequências desagradáveis da minha tomada de decisão. E essas alterações que acontecem em momentos de crise, elas acontecem tanto nos fatores de saúde, como nos fatores sociais, como acontecem na economia. E normalmente na economia esse é o tema que mais vem às mídias, né, e vem aos jornais, porque ele altera bastante o quê? O comportamento macro e microeconômico dos países e dos mercados onde a gente trabalha. A economia não tem condição de ser trabalhada, testada, como se fosse um laboratório de experiências químicas ou físicas. Ela, pelo contrário, ela é feita através de um histórico que você conhece de outros países por situações idênticas, por situações semelhantes, por tomadas de decisão que foram feitas e que deram resultados satisfatórios ou não. Mas, na realidade, o maior problema é que há uma resistência muito grande em se aproveitar essa experiência. E normalmente o que acontece é que as pessoas, os seus dirigentes, as pessoas, os tomadores de decisão, eles se apegam muito mais às decisões próprias, aos conceitos próprios de trabalho do que propriamente daquilo que realmente faz sentido. A gente nota que as crises, quanto mais agudas, mais trazem motivos de solução. Por exemplo, guerra talvez seja uma das crises mais violentas que se possa ter. E na guerra acontecem as grandes descobertas, os grandes avanços da ciência. Por quê? Porque você tem um momento de decisão muito sério. Ou você mata, ou você morre. E assim, se você tiver, por exemplo, em um determinado local onde o risco de vida teu é muito grande, você provavelmente vai tomar decisões e vai se empenhar de uma tal forma que aquilo que você decidir fazer vai ser o melhor em termos de projeto, em termos de atitude, para salvar a sua própria vida. E é exatamente dentro desse perfil, a pergunta que não cala, que não sai é: como é que eu saio da crise? Eu não saio da crise.
Eu convivo com a crise. E dentro dessa convivência com a crise, eu preciso pensar como é que eu vou contornar os sintomas que a crise apresenta. Quais são os sintomas que ela está apresentando? O que é que realmente está difícil de ser ultrapassado ou de ser resolvido? Em termos de uma crise, eu posso pensar que a pior coisa que existe seja, por exemplo, a inflação. Eu posso pensar que na crise econômica a pior coisa que seja o destempero dos preços no mercado. A pior coisa que exista possa ser as tomadas de decisão do governo, que provavelmente não são as prioritárias, aquelas que resolveriam a situação do país, como, por exemplo, proibir o saquinho de supermercado, né, o saquinho de plástico, ao invés de se tomar outras decisões mais importantes. O que se tem, o que se fecha dentro, em cima do processo das crises, é o que eu escolho para tomar como alternativa para aliviar a tensão da minha crise. Os ideogramas chineses, eles trazem nas suas formas, nos seus desenhos, um conceito fundamental. Eles dizem que no conceito daquele ideograma da crise estão escritos dois tipos de alternativas, ou perigo ou oportunidade. Quem decide se vai correr o perigo ou se vai optar por oportunidade é você, que toma a decisão sobre aquilo que você pretende fazer como alivio, como, digamos, sedativo do momento da crise, porque, como nós dissemos, a crise dificilmente você consegue eliminá-la, ela já está instalada, ela existe. Como é que eu posso eliminar ou sair fora da crise? Saindo de fora do local onde ela existe. Então, se a crise acontece no Brasil, eu posso mudar para os Estados Unidos ou para a Alemanha ou para a Inglaterra, e lá provavelmente eu não vá conviver com a crise que existe no Brasil, porque eu estou fora do ambiente, mas enquanto eu estiver no ambiente, eu vou participar dessa crise. Um dos primeiros problemas que se encontra quando você vai falar de crise, entre os empresários e os próprios homens de governo, é um pessimismo que parece instalado na sua herança cultural. Todos eles parecem que já sofrem de uma depressão contínua, dizendo, puxa, estamos em crise. E aparentemente esse momento que se diz, estamos em crise, tudo para, tudo morre, tudo desaparece. Não, não é isso. A crise é um momento em que eu preciso pensar nas alternativas necessárias e suficientes para poder atravessar. Como eu falei, o empresariado ele reluta bastante, né, para mudanças. Ele prefere esperar um milagre. Daquele tipo de milagre que diz, já passamos por situações atuais e tudo se acomodou, não vamos nos assustar não, que isso não passa de uma, como foi dito, marolinha, né? Mas que na realidade às vezes não é, e como no momento não é. E aí a gente tem alguns resultados, como no próprio país, né? Os resultados das construtoras. Num passado recente, nós temos aí agora a estupidez que foi feita, e é o termo que eu uso, no sistema de liberação de crédito dos negócios, a partir de imóveis, automóveis, bens domésticos, bens de consumo, no chamado varejo tradicional, e a emblemática administração da Petrobras, que ruiu sobre si próprio debaixo da corrupção, da incompetência, da inexperiência e principalmente da inconsequência que ela poderia causar e está causando na economia brasileira. Dentro disso você tem algumas outras consequências bastante desagradáveis, como por exemplo a explosão do dólar, o disparo da inflação, a taxa Selic, que hoje já está em 13%, é a maior taxa de juros do mundo, com um mercado totalmente baseado num processo recessivo. Aliás, em falar em recessão, eu queria fazer uma parte. Recessão não significa que parou, estagnou, não tem mais chance. Recessão significa que está rescindido, está caindo um pouco, está começando a diminuir a sua intensidade. Isto é que se chama recessão. Eu posso intervir? É o que nós falamos até agora. Posso, desde que eu intervenha sempre com competência, com experiência e principalmente com um tino, um foco muito voltado para as consequências das tomadas de decisão que eu vou fazer. A gente encontra empresários sem ânimos, os insumos básicos estão extremamente alterados em seus preços, como os combustíveis, por exemplo, a energia, a água, os alimentos que estão em desenfreada corrida inflacionária. E o mais difícil é ouvir que o custo da energia subiu porque a chuva falhou, não veio, ou de que a inflação existe
porque as pessoas estão querendo obter lucros vantajosos em cima de um momento mais difícil da economia. Tanto isso não é verdade que na parte de infraestrutura, a parte de educação, saúde e renda, que é a formação do IDH, nós ainda continuamos ocupando o 85º lugar pelo 8º ano consecutivo. Ou seja, nem as próprias metas nossas de infraestrutura, de renda, saúde e educação eu consigo atingir. E assim, nós temos que repensar o nosso processo estratégico, inclusive pessoal. As turbulências que se apresentam durante o processo da crise são iguais às que você tem dentro de uma aeronave. Passado o instante da crise, ou seja, da turbulência, o momento em que ele atravessa, o avião volta a voar de forma contínua, tranquila e bem segura. Não é bem o que acontece na economia, que a economia ainda sofre algumas consequências após o momento da crise, que são os ajustes necessários e suficientes para que ela volte novamente a ter uma continuidade, a ter um processo de continuidade que seja extremamente, digamos que, satisfatório, tanto para a equipe macroeconômica, para os dirigentes macroeconômicos, quanto para os empresários. O que não se pode perder nesse momento é o foco dos negócios. E agora eu quero me dirigir mais aos empresários. Os empresários não podem perder o foco dos negócios. A empresa não pode parar. Existem algumas situações em que se pensa, olha, vou fechar a empresa, agora acabou tudo, o mercado está fechado. Não, mercado fechado não quer dizer mercado bloqueado. Eu tenho alternativas, eu posso buscar alternativas, eu posso buscar segmentos do mercado que me tragam resultados satisfatórios, desde que eu vá buscá-los. E como é que eu busco essas opções? O que nós precisamos fazer é exatamente aproveitando as orientações do Peter Drucker, corrigir o quê? Aquilo que a gente tomou como decisão errada. As decisões erradas que eu tomei, eu preciso refazê-las, replanejar aquilo que eu havia proposto e entrar numa condição diferenciada, tipo assim, olha, já que eu estou na crise, já que o momento é difícil, o que é mais importante para a minha empresa? Como se você estivesse fazendo um último pedido na sua vida. O que é que você precisa agora? O que é mais importante agora para a minha empresa? O que eu preciso realmente fazer e deixar de lado tudo aquilo que seja fantasia, que seja, digamos, expectativas que eu pudesse ter dos meus negócios? Qual é o foco fundamental do meu negócio? Qual é a estratégia de definição do meu negócio e como é que eu vou implementá-la? Corrigindo aquilo que eu já fiz no passado, corrigindo as decisões que eu tomei no passado, algumas delas que foram o quê? Decisões que eu tomei de forma precipitada, ou decisões que eu tomei porque o mercado estava bem, eu deveria ter tomado decisões para já realinhar o meu planejamento estratégico, mas como estava tudo bem, eu deixei para depois, e não deu tempo de eu fazer isso depois. É aquela história, aquilo que eu não faço no momento, eu depois talvez não tenha tempo para fazer num outro momento, que a situação que se apresenta é completamente diferente. E é isso que define a situação de crise. É uma situação em que o marketing que se tem não é um marketing de guerrilha, mas é um marketing onde eu preciso saber exatamente o que é que eu quero ter como consequência, como resultado dos meus negócios no momento em que o mercado não está tão bem definido. E que há, digamos que uma perspectiva de derrota que possa acontecer se a minha tomada de decisão não for a mais acertada. Mas para todos nós, o que é mais interessante? O mais interessante é que no processo de uma crise, ela não termina como se fosse uma equação, onde terminadas, extraídas as raízes, terminou o problema. Não. Na crise ou na realidade preciso desenvolver estratégias que possam contornar as estratégias que eu havia proposto, que possam satisfazer os objetivos, o foco dos meus negócios, de tal maneira que eles se realinhem dentro das condições atuais e não daquelas em que eles foram projetados. E mais, com correção de tudo aquilo que foi feito de forma equivocada. E esse equivocado tem como ser, digamos que refeito, tem como ser reestruturado? Tem.
desde que as medidas e as correções que eu faça me deem uma certa segurança, uma certa certeza de que eu vou colocar no equilíbrio melhor a minha empresa do que no momento em que ela se encontra durante a crise. Mas quem faria esses reparos? Quem são as pessoas competentes para isso? São os momentos em que se eu próprio, diretor, presidente, proprietário de uma empresa, não tenho condições ou não me sinto hábil o suficiente ou seguro o suficiente, eu preciso buscar consultorias independentes, consultorias especializadas que possam reorientar o processo estratégico da minha empresa. De um nível macroeconômico, eu preciso isolar do processo decisório qualquer tipo de partidarismo ou daquele chamado giro das cadeiras, ou agora este é o homem indicado, porque as pessoas não são indicadas para a solução da crise, mas são pessoas capazes de resolver a crise. A gente sabe que na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill não era realmente um grande homem de guerra, mas se tornou-se um grande ministro da guerra. Por quê? Porque tomou decisões acertadas, estrategicamente muito bem elaboradas, e elas tiveram consequências extremamente satisfatórias dos seus posicionamentos estratégicos. No ambiente microeconômico, o que eu tenho que me preocupar? É saber se realmente aquilo que eu estou propondo tem eficiência e eficácia nos resultados que eu pretendo. Então, algumas alternativas eu preciso tomar, algumas medidas eu preciso tomar para saber se realmente eu tenho condições. E se tenho condições, como administrar essas condições para melhorar o desenvolvimento do meu processo estratégico. E aí, dentro dessa proposta, de quais são as alternativas que eu tenho para administrar melhor esse momento da crise, em que eu não consigo, como a gente já disse, sair dela, porque eu estou inserido nela, mas eu posso aliviar essa tensão, como o médico alivia a tensão, a dor do paciente que chegou com uma crise renal muito intensa. A gente tem alguns parâmetros que a gente precisa ter uma certa correção naquilo que normalmente é exposto de uma forma bastante ampla pela mídia ou às vezes até pelas informações, mas que na realidade precisam ser repensadas, do tipo, eu preciso cortar completamente o meu endividamento da empresa. Não é bem cortar o seu endividamento, porque a partir do momento que você bloqueia todo o seu sistema financeiro, você estagna a sua empresa. Eu preciso ter um controle com um equilíbrio muito bem, eu diria, intenso, do grau de endividamento da minha empresa. E esse grau de endividamento é o que vai me levar a controlar o quê? Os meus gastos, que vai me levar a controlar os meus o quê? Haveres ou deveres financeiros, em relação a bancos, a empréstimos ou a próprio cash flow da empresa. Qual seria o segundo propósito? No momento da crise eu não consigo vender, os negócios caem, eu não consigo obter resultados. Não é verdade. No momento da crise, o que eu preciso é reequilibrar as minhas vendas e torná-las o quê? Contínuas. Ou seja, se eu conseguir manter as minhas vendas num estado próximo daqueles últimos resultados dos últimos meses que antecederam este momento mais crucial, chamado de crise, se eu conseguir manter as vendas com uma certa estabilidade, eu não estou nem perdendo e nem ganhando, mas estou conseguindo manter a minha empresa funcionando. E para isso eu preciso buscar alternativas de negócios que me proponham uma melhor saudabilidade na efetivação desse equilíbrio. Eu preciso fazer uma reanálise do mix dos meus produtos. Eu preciso ver quais são os equilíbrios que eles têm, quais são as minhas principais, eu diria, opções de negócios que eu tenho dentro dos meus grupos de produtos, bens ou serviços, independe. Normalmente se usa uma matriz BCG, normalmente se usa o SWOT, só que a gente precisa pensar bem de que essas matrizes elas são matemáticas e elas funcionam de acordo com o quê? Com as opções quali e quantitativas do mercado. E é exatamente dentro dessa análise que eu preciso situar os meus produtos, mesmo que eu esteja ocupando uma matriz BCG, ou mesmo que eu esteja me baseando numa linha da matriz SWOT para poder definir quais são as prioridades segmentárias que eu tenho do meu produto em função do mercado que eu trabalho. Uma terceira fase, eu tenho que otimizar e muito o meu sistema de produtividade. Todos nós sabemos
que a produtividade é a grande alavanca da lucratividade, é a grande alavanca dos volumes dos negócios. Nós temos, por exemplo, um PIB tendendo a zero, e a gente já viu que um dos grandes problemas do PIB tendendo a zero é exatamente a baixíssima produtividade que nós temos no nosso país. E aí nós podemos encaixar até na trilogia do IN, da incompetência, da inexperiência, da inconsequência, enfim. Não é este o fator, neste momento, que precisa ser resolvido. O que tem que ser resolvido é, eu preciso melhorar, eu preciso otimizar a minha produtividade, eu preciso fazer com que a economia de escala da minha empresa seja mais efetiva, eu preciso reduzir custo. Como que eu reduzo o custo? Eu reduzo o custo substituindo insumos, substituindo fornecedores, fazendo alternância de insumos, modificando a composição dos meus produtos para que eu possa reduzir os custos. E isto tem que ser feito de forma que extremamente prática e extremamente rigorosa, porque é a partir daí, da redução de custos, é que eu consigo manter a empresa com a rentabilidade anteriormente proposta. Além disso, eu tenho que tomar cuidado, me preocupar bastante em estabilizar esse negócio meu. Como é que eu estabilizo o meu negócio? A partir do momento em que eu consigo segmentos de mercado através de pesquisas, como eu coloquei, quali e quantitativas, pesquisas que deem tendências desse mercado, normalmente nominadas através de uma consultoria especializada, e que possa me orientar e dizer, você tem alguns canais abertos onde você pode melhorar ou pelo menos dar continuidade aos seus negócios, sem que você tenha que se preocupar, por exemplo, com um termo que é muito usado, né, no downsizing. Não tem downsizing. Eu posso manter os meus negócios, eu posso manter o equilíbrio das minhas vendas, desde que eu trabalhe com efetividade os novos segmentos e as novas oportunidades que o mercado possa me apresentar. A gente viu no início que era exatamente no momento da guerra em que as pessoas mais descobrem, que as pessoas mais inventam, né? Os inventores, os descobridores, e é onde as grandes soluções são tomadas. É porque o momento é crítico, é um momento de vida e morte, e nesse momento as pessoas dão o melhor de si, se preocupam muito pouco ou nada com as fantasias, têm um foco extremamente bem direcionado, usam uma estratégia extremamente bem definida e se preocupam especificamente com o quê? Com o resultado qualitativo da sua proposta, da sua estratégia. E é isso que tem que ser feito no momento que você está em crise. Existe até uma premissa que é feita, se eu não tiver falho, pelo Nelson Rockefeller, que diz o seguinte: o primeiro negócio em qualquer negócio é permanecer no negócio. Então, o primeiro negócio de qualquer negócio é permanecer no negócio. E eu já não sou mais um recém-nascido, eu já tenho a minha empresa. Então, aqueles efeitos de ter uma anóxia de parto, quer dizer, nasce e morre, ou ter o quê? Seu natimorto, já nasceu sem efeitos no mercado, já não existe mais. A empresa existe, ela funciona, ela está sediada no mercado, está segmentada, ela tem seu foco definido. Então, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar, o primeiro negócio é manter esse negócio em funcionamento. E é exatamente para manter esses negócios em funcionamento que eu tenho alguns tipos, vamos chamar de informações que eu recebo, eu vou chamar de informações, para não usar um termo um pouco mais cáustico em que corte toda a sua verba de marketing, de jeito nenhum. Marketing é a única área que vai devolver para você duas coisas, venda e lucro, que é a função dela, vender e trazer lucro. Se eu corto todos os meus investimentos em marketing, o que eu faço com a empresa? Eu simplesmente bloqueio a empresa, eu engesso, como é seria o termo técnico, eu engesso a empresa. E esse engessamento vai trazer para você o quê? A sua quebra, a sua falência, ou a sua recuperação judicial, né, que é o termo do momento. Ou simplesmente desativá-lo no mercado. Então, continue investindo em marketing. O próprio Nelson Rockefeller, uma vez perguntado, se você tivesse todos os seus negócios quebrados, ele sobrasse no bolso talvez só $10, o que você faria? Ele falou, eu investiria em marketing. Por quê? Porque ele pode me trazer mais $5. E dos outros 15 eu investiria pelo menos os próprios 15, porque eu poderia trazer mais $20. É a única forma que eu tenho de continuar com os meus investimentos, é investindo naquilo que me diz respeito, ou seja, na minha empresa, no meu negócio.
E a estratégia, o processo que se usa para isso são o quê? As estratégias de marketing. São elas que levam operacionalmente, não o marketing tipo planejamento de papel. Aquele marketing que gera um planejamento estratégico e que gera um planejamento estratégico de vendas, ou seja, operacional. Aquele que vai fora para dar resultado. Que tipo de resultado? Ele vai vender e vai trazer. E aí volta de novo a teoria do Peter Drucker, né? Se possível, o lucro líquido. Mas se não for possível, pelo menos um lucro bruto que mantenha a empresa como respirando, em pé, direcionada no mercado. Hoje em dia nós temos uma série de outras alternativas no mercado que podem nos ajudar quando a gente tem uma crise no mercado, no consumo ou na forma como eu estratifiquei o meu foco, o meu objetivo. Eu tenho, por exemplo, o marketing digital, que é extremamente não custoso e que pode me trazer alguns benefícios bastante relevantes, principalmente no momento de crise ou naquele momento mais difícil. Eu gostaria de, a partir de agora, não chamar mais esse momento de crise, mas dar o nome que a gente tem do ideograma chinês, e não na parte do chamado perigo, mas sim do chamado oportunidade. O que é que eu posso fazer nesse momento, não para ficar submetido a esse momento crucial do mercado, mas para melhorar a minha posição no mercado, melhorar o meu processo de venda, melhorar as minhas atividades de marketing e melhorar principalmente os meus resultados. Tanto internamente, com melhor produtividade, com uma economia de escala crescente e com redução de custos por substituição, ou melhorar também nos efeitos externos, melhorar as vendas nos seus volumes, melhorar as vendas na sua rentabilidade, e se o volume e a rentabilidade tiverem dificuldade de se propagarem, de crescerem, pelo menos mantê-los em estado de continuidade, porque é assim que eu mantenho o meu negócio em funcionamento. Existem outras alternativas que a abertura dos mercados nos propõe, que são, por exemplo, eu já pensei em fazer aquisições e fusões nesse momento. Há uma série de empresas de porte médio, grande e pequeno, empresas de porte de capital, outras que não têm capital, e vem aí toda aquela teoria do Philip Kotler, né? Que ensina como fazer essas injunções, como é que eu posso aquisicionar uma empresa, como é que eu posso fazer fusão com uma outra empresa, como é que eu posso abrir, por exemplo, alguma coisa tipo franchising dentro do negócio que eu já faço, ou que seja correlato àquilo que eu faço, ou que mesmo que não seja nem o que eu faço e nem correlato ao que eu faço, me dê uma outra oportunidade no mercado, que nós estamos falando de oportunidade, não é mais crise. E que mude completamente, inclusive, o meu rumo, o meu foco de negócios na minha vida profissional. Eu posso pensar nisso? Eu posso não, eu devo pensar nisso. E é exatamente dentro dessa linha que eu gostaria de recomendar que você defina muito bem os seus objetivos para que você possa alcançar os resultados dessas novas opções que você tem, chamadas oportunidades, que acontecem dentro de um momento tão crítico chamado crise. E aí, sem você perceber, você está saindo da crise. Como saindo da crise? É que você deixou de participar dela. É o direito que me assiste não participar da crise. Como? Saindo fora dela. Eu posso sair fora dela? Posso. Como? Arrumando alternativas que possam o quê? Deixá-la menos intensa na minha vida profissional, nos meus negócios. Eu posso ter opções de negócio que eu não havia pensado antes. E que naquele momento de oportunidade, elas aparecem e eu falo, puxa, mas como é que eu não pensei nisso antes? Nesse momento você voltou a pensar exatamente porque a oportunidade apareceu de uma forma o quê? Sob pressão. Naquela que você estava, não estava indo bem. Surgiu uma outra que pode ir muito bem. Por quê? Ela se adapta muito melhor a este momento, que não é de crise, é de oportunidade. Ela só é crise por decisões, como dizia já o velho Peter Drucker, por decisões que foram tomadas num passado recente ou num passado histórico e que hoje trouxeram as suas consequências. Eu queria dar um exemplo aí para a gente finalizar a nossa apresentação, que é o exemplo dos chamados mercados imobiliários, né? Nós tivemos no final dos anos 90 um mercado imobiliário inglês que sofreu aí uma série, vamos chamar de conturbações, que geraram aquilo, entre aspas, uma crise, né, que acabou gerando uma oportunidade para chineses investirem lá.
e investiram pesado e tornaram o mercado inglês um mercado extremamente o quê? Muito bem sucedido. Opções diferenciadas, porém com erros de decisão sobre o processo macro e microeconômico de se conduzir a economia na área imobiliária. Não foi suficiente para a Espanha, que não observou o que aconteceu na Inglaterra. É aquela velha história, a barba do vizinho pegou fogo, ele não botou a dele de molho. Resultado, a dele queimou também. E a gente viu a crise que assolou a Espanha durante os últimos 6 anos. Por incrível que pareça, o grande mestre em marketing, os Estados Unidos, também passaram pelo mesmo processo. E aonde? Também dentro da crise chamada o quê? Do mercado imobiliário, ou melhor, dentro de um momento do mercado imobiliário onde eles também cometeram erros parecidos com os que foram cometidos na Espanha, próximos dos que foram cometidos na Inglaterra. E quando você pergunta, eles dizem, não, mas não foi bem a mesma coisa. Foi exatamente a mesma coisa. Você a fez de forma diferente, mas fez a mesma coisa que eles fizeram. Você alargou os créditos, expandiu os créditos, sem ter fundo, sem ter suporte suficiente para mantê-los. Quando eu falo, né, que a barba do vizinho pegou fogo e eu não coloquei a minha de molho, é o que nós fizemos também com a nossa economia. Nós já tivemos experiências ótimas do Plano Real, mas nós jogamos fora toda essa experiência acumulada e principalmente consolidada na nossa macroeconomia, com a consequência extremamente favorável na microeconomia. Nós voltamos a pregar e a executar um modelo arcaico bolchevista que jogou a Cuba um país de miséria, que quebrou a forte e inexpugnável União Soviética, a URSS, e explodiu a filosofia maoísta na China. Com maior intervenção do Estado na economia, no nosso caso agora, e uma economia pautada ao assistencialismo, diferindo apenas no estímulo excessivo ao consumo. Por que houve esse estímulo ao consumo? Porque acreditava-se que esse estímulo ao consumo, com esse crédito que há pouco nós criticamos, alavancasse o PIB. E o desastre aconteceu. O PIB é 0, ou menos 1, ou mais 1, ou seja, absolutamente ineficiente, ineficaz e inconsequente. O resultado disso é a falência pública no sistema, tanto da empresa pública, macroeconômica, o sistema público de governo, como também as suas reverberações, as suas consequências no mercado microeconômico. Então, dentro dessa chamada crise, que foram oportunidades, na realidade, descobriu-se que não se faz daquela forma o mercado imobiliário, não é daquela maneira que eu traço o mercado imobiliário. E agora nós, no Brasil, estamos enfrentando exatamente o mesmo problema, com situações semelhantes, com tomadas de decisão semelhantes, se não iguais, estamos sofrendo agora as consequências daquilo que ninguém queria admitir como real, mas que existe, chamada a bolha. A bolha estourou e o mercado agora se torna extremamente o quê? Difícil, vamos chamar, de ser segmentado, difícil de ser o quê? Desenvolvido e ampliado. Uma das situações mais relevantes é que a gente nunca minimize o efeito das chamadas crises internacionais, não porque elas possam nos atingir. Já dizia um velho professor meu de economia que se chover muito em Fortaleza, não há necessidade de você comprar barco em São Paulo, mas há necessidade de que você comece a pensar que os efeitos meteorológicos podem atingir também São Paulo. E para isso eu preciso de especialistas em meteorologia para saber se eles vêm ou não. É essa a diferença de um plano para uma previsão. O plano eu coloco tudo aquilo que eu quero fazer. E na previsão eu coloco a minha expectativa, que pode ou não acontecer, mesmo baseada em dados, pesquisas quali, quantitativas, tendências de mercado, macro e micro situações em desenvolvimento. Por quê? Porque ela pode sofrer uma intempérie. De repente, aquela chuva que estava prevista para ontem cai mais cedo, cai em volumes diferentes, em locais diferentes, e altera todo o planejamento da meteorologia. É assim que funciona também o mercado. Portanto, eu chamo a previsão, embora calcada em cima de dados reais, né, qualitativos, quantitativos, ela pode sofrer o quê? Alterações na sua expectativa. E eu não posso simplesmente minimizar
aquilo que aconteceu em outro país. Nós tivemos aí algumas informações do tipo, né? O que está acontecendo no mundo é realmente uma catástrofe, é um furacão. Aqui não passa de uma marolinha. A marolinha custou muito caro. Nós não tomamos cuidado com os efeitos meteorológicos. Não porque eles lá de fora nos atingiram, mas porque, infelizmente, né? E aí vem a trilogia do IN. Por incompetência, por inexperiência, por inconsequência, nós não só fizemos a mesma coisa, como exacerbamos aquilo que fizemos, ou seja, exageramos naquilo que fizemos. No conteúdo de ter uma chamada democracia extremamente propensa àqueles que são menos favorecidos e que hoje estão extremamente endividados. E nesse momento, né, em que nós estamos falando dos efeitos de marolinha que podiam ter acontecido e não que são o que eu diria fragilidades da língua portuguesa que as pessoas usam com uma frequência muito grande, sem o menor senso de consequência e responsabilidade, isso é a opinião minha, eu diria que você tem também a oportunidade de repensar o seu status de vida pessoal. Naquela história de será que eu vou agora conseguir manter também a escola que os meus filhos frequentam? Será que eu posso continuar comprando nos mesmos locais em que eu sempre comprei? Frequentar os mesmos restaurantes que eu sempre frequentei? Ter o carro que eu comprei agora, recentemente, nos últimos 2, 3, 4 anos em que o crédito foi facilitado, e eu comprei um carro bastante, eu diria, classe A, como eu diria, ou um carro de luxo. Será que eu posso manter esse padrão? Ou será que eu vou ter que abrir mão desse padrão, reduzir os meus custos também, de tal maneira que eu continue indo a restaurantes, mas não aos que eu tinha antes, que eu tenha um carro, mas não no modelo que eu tenho atualmente, que meus filhos frequentem uma boa escola, mas não na atual, eu não vou poder mais pagá-la? São alternativas que favorecem uma chamada revisão do meu status como pessoa. Talvez muita fantasia minha vá rolar, não tenha dúvida, vá cair, não tenha dúvida, mas eu vou colocar os pés um pouco mais no chão. Esse é um momento de reflexão e de oportunidade pessoal de rever o próprio planejamento pessoal e familiar. Como recomendação final, eu gostaria de deixar aos que me ouvem uma recomendação. Não se prendam àquilo que está único e exclusivamente ligado ao seu setor, ao seu trabalho, ao seu mercado de trabalho, ao seu segmento ou à categoria dos seus produtos. Pense em alternativas de outros negócios que podem ser complementares ao que você faz ou podem ser novas opções. Pense em aquisições, pense em fusões, em se unir a empresas que possam ter melhor eficiência e eficácia no mercado. Pense em tornar franquias ou assumir franquias que possam auxiliar o seu negócio ou mesmo modificar o seu rumo de negócios, aqueles que você sempre pensou que seriam os melhores para você na sua vida profissional. E o que é mais importante, haja sempre com competência, ou seja, busque as informações e as formações que possam trazer para você dados reais, quantitativos, de tendência, de mercado, de perfil, que deem sustentação à sua decisão. 2, busquem, se não tiverem, pessoas experientes com aquilo que você vai fazer. O consultor experiente, o profissional experiente que já experimentou, que já esteve no comando, que já agiu naquela situação, naquele mercado, naquela categoria de produto, bem ou serviço, e obteve sucesso. Com dificuldades ou sem dificuldades, com consertos ou rearranjos do próprio planejamento estratégico, mas obteve sucesso. E aí sim você vai ter um resultado na chamada consequência de ordem extremamente satisfatória. Obrigado.